Olá, boa tarde a todos. Deixa-me só adaptar-me aqui ao microfone. Eu iniciaria assim, esta aqui é a segunda sessão do Psincóptero. Antes de nós começarmos, ou de iniciarmos o tema da sessão, eu queria fazer uma breve apresentação novamente. Sei que há aqui algumas pessoas que já estiveram da primeira vez, que eu consigo reconhecê-las, mas acho que seria importante fazer uma breve apresentação daquilo que eu, o Sérgio Martinho e a Ana Luísa Costa estamos aqui a fazer. Nós somos dois médicos na área da psiquiatria, e já, ou na verdade a Ana achou que seria uma ideia interessante nós podermos vir a algum local significativo da comunidade, a Livraria Arquivo, e que pudéssemos fazer sessões que no fundo aproximassem as pessoas do que faz a psiquiatria ou de temas relacionados com a psiquiatria de alguma forma. A Ana falou comigo nesse sentido e eu achei que era uma excelente ideia, e falou comigo também desde logo da Arquivo. Eu disse-lhe, bem, se calhar a Arquivo estamos a apontar para um sítio demasiado alto, porque enfim, é um local de referência, mas provavelmente não nos vão querer ouvir, ou se calhar não vão achar que nós temos coisas importantes para dizer desse ponto de vista. Nada mais errado. Nós, de facto, viemos falar com a Susana e ela apoiou-nos de braços abertos. Basicamente não impôs qualquer tipo de restrição àquilo que nós vinhamos fazer. Quase que aceitou antes de nós até lhe propormos aquilo que vinhamos fazer. E no fundo, o que nós vimos fazer é exatamente isto. São conjuntos de sessões que são trimestrais, que visam falarmos sobre temas relacionados com a psiquiatria, em várias modalidades. Portanto, eu já tinha explicado isso na primeira sessão, mas vou explicar novamente. Nós temos 3 sessões, ou 3 grandes grupos de sessões. Uma primeira que falará de aspectos mais técnicos, ou seja, da nossa prática clínica, ou seja, das doenças, da patologia, de como é que nós fazemos, o que é que fazemos, porque é que fazemos. Portanto, essas serão sessões um bocadinho mais técnicas, mais baseadas em aspectos mais científicos, ou seja, da nossa prática. Outro tipo de sessões em que nós planeamos convidar pessoas com algum tipo de referência na área, seja local, seja nacional, é essa a nossa pretensão. Esta seria uma dessas sessões em que nós traríamos um convidado, teria sido esse o plano inicial. No entanto, enfim, há 2 semanas o convidado teve uma ocasião que não lhe permitiu estar e, portanto, antecipámos aquela que seria a terceira sessão, ou o terceiro tipo de sessões, que é um tipo de sessão mais livre, ou seja, nós trazemos alguma coisa que achamos interessante, sem nenhum tipo de compromisso desse tipo, que estar obviamente relacionado com a psiquiatria de alguma maneira, nem que seja, neste caso, com um dos objetos de trabalho da psiquiatria, que é o pensamento. E, portanto, basicamente é isto que nós vamos fazer. É uma sessão a cada 3 meses, que será atempadamente anunciada pela Arquivo, a quem eu gostava de agradecer novamente o facto de nos ter recebido tão prontamente e sem qualquer espécie de entrave. Aquilo que nós vamos, o tema de hoje, por ter sido assim um bocadinho, eu já tinha pensado em fazer uma sessão sobre este livro, não tinha pensado em fazê-la tão depressa. No entanto, por razões que infelizmente serão atuais, que é o falecimento de George Steiner no dia 3 de fevereiro, eu achei que, apesar de tudo, até tinha algum enquadramento de poder falar sobre este livro. E, portanto, coligi algumas notas. Eu cheguei a fazer uma apresentação de PowerPoint, mas pensei que se calhar isso não tinha muito sentido, por dois motivos. Primeiro, porque esta era uma apresentação técnica. Eu estou um bocadinho cansado de apresentações de PowerPoint. E depois porque eu acho que uma apresentação de PowerPoint iria um bocadinho contra o espírito do livro, até seria demasiado organizado. E eu acho que este ensaio tenta não promover a organização, mas um bocadinho a desorganização, apesar de ser de uma forma metódica. Portanto,
aquilo que eu vos vou... Este é um livro. Portanto, nós hoje vamos falar sobre este livro de George Steiner, que são 10 razões possíveis para a tristeza do pensamento. E porque é que isto pode ter eventualmente a ver connosco, da psiquiatria? Tem a ver connosco porque isto pode ter, de certa forma, implicações biológicas. Porquê? Porque se o pensamento é triste, se calhar nós vamos ter de pôr antidepressivos na água para as pessoas ficarem um bocadinho mais alegres. Isto é uma piada. Talvez não tenha resultado tão bem, mas eu tentei. Antes de iniciar o livro, eu queria fazer uma singela homenagem ao autor, George Steiner. O George Steiner, num outro livro que ele tem, se chama A Ideia da Europa, no prefácio, existe uma história que o autor do prefácio, no fundo aquilo é uma conferência, é o início de uma conferência, a apresentação de uma conferência, e ele, a propósito de uma piada que o Thomas Mann faz quando chega em 38 aos Estados Unidos e diz a cultura alemã está onde eu estou. E, portanto, aquilo foi interpretado como uma arrogância. E, portanto, como uma arrogância do Thomas Mann. E, no fundo, o que esse autor da apresentação da conferência diz é que o mesmo se pode dizer de Steiner. Steiner é uma pessoa, onde ele está a cultura europeia. E ele faz essa defesa da cultura europeia, é um dos homens raros que vai raiando e que vão falecendo, e faz a defesa da cultura europeia, um bocadinho à semelhança do que fazia também Humberto Eco, do outro lado do Atlântico, não da cultura europeia, mas como homens que sabem de tudo um pouco e que facilmente tiram um pensamento da sua cabeça sobre qualquer coisa. Também, por exemplo, Harold Bloom, ou seja, são homens que vão variando e que têm um pensamento crítico sobre a atualidade e sobre o que significa, no caso do Steiner e do Eco, o que significa ser europeu, e eu acho que isso é alguma coisa que se está hoje a perder. Este livro, é importante, queria deixar aqui a minha singela homenagem ao homem que carrega este peso da cultura europeia. E que infelizmente faleceu, mas felizmente já com muita idade, infelizmente falecido. Este livro, eu entrei em contacto com ele, não é para engraxar, mas eu acho que até eu comprei aqui na Arquivo. Esta já é a segunda vez que eu compro, porque ele andou perdido por primeiro Leiria, depois Lisboa, depois Alcobaça, e portanto tive de comprar um novo, porque ele acabou por se perder. Portanto, é um livro muito curtinho, lê-se numa tarde, vão ter muito para pensar sobre ele. E ele acaba por ser... uma coisa que eu não disse no início, peço desculpa, e isto muitas vezes pode ser pontilhado por algumas interrupções, porque o meu pensamento é um bocadinho quieto. Vocês estejam à vontade para participar, certo? Não é objetivo, porque depois está-me muito chato eu estar aqui, isto torna-se chato para mim, torna-se chato para vós. Portanto, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, algum pensamento que queiram ter sobre alguma coisa que eu diga, ou sobre alguma impressão, estejam à vontade. Não há problema nenhum, eu agradeço. Eu não vou, isto não é uma tese, portanto eu não vou expor aqui nada que seja verificável e provável, portanto isto é uma exposição de ideias, portanto sintam-se à vontade para participar. Até porque ficámos muito satisfeitos com os repetentes que interviram de uma forma bastante profícua da última vez. Obrigada mais uma vez. Portanto, essa foi uma das surpresas da última sessão, da primeira, em que eu, pessoalmente, e acho que a Luísa partilha desta ideia, que nós estávamos à espera que as pessoas participassem, tanto ficámos muito satisfeitos. Portanto, queremos que isso se repita e não queremos que isto seja só uma exposição, não é esse o objetivo. E, portanto, sempre que queiram intervir, por favor, intervenham. Sempre qualquer espécie de problema interrompam, é importante interromper. Este livro, o que é que ele é? Continuo. Ele é uma reflexão interessante sobre a natureza e sobre as limitações do pensamento. E nesse sentido, acaba por ser um livro ingênuo. E ingênuo não no sentido pueril ou infantil, mas ingênuo porque faz perguntas que nós não estamos habituados a perguntar.
há coisas sobre o pensamento que nós damos por adquiridas, e o que Steiner faz, ingenuamente, ingênuo em latim significa ser filho de pais livres. Portanto, é este exercício de liberdade que ele tem de ir atrás e perguntar algumas coisas que nós, quanto a mim, recentemente temos dado por adquiridas e temos, dado alguma... temos confiado demasiado em certezas que não são bem certezas. E, portanto, o que ele faz é esse exercício de ingenuidade de ir mais atrás, que é um exercício de ingenuidade que não é inocente. Portanto, eu acho que ele faz isto com um propósito claro de dizer claramente há aqui algumas coisas que não estão a funcionar na nossa civilização, há tipos de pensamento, ou melhor, nós devemos reconhecer que o pensamento tem as suas limitações e ainda que nós podemos pensar de determinada maneira, tem de sempre haver espaço para a dúvida, porque o pensamento de facto tem limitações. E, portanto, para não corrermos o risco de simplificarmos as coisas e de nos entrincheirarmos em posições extremas, é importante termos em consideração estas limitações para não tirarmos conclusões definitivas sobre aspectos que podem ser após os quais não podemos voltar para trás. Portanto, eu escrevi aqui uma frase e uma expressão que é pôr-nos no nosso lugar. Portanto, eu acho que é isso que eu pretendo com este livro, é pôr-nos no nosso lugar. De um modo geral, são 10 razões possíveis para a tristeza do pensamento. E de um modo geral, eu julgo que estas 10 razões podem ser divididas em duas partes. As primeiras 8, que eu acho que têm a ver com a tristeza do pensamento em si, e as últimas duas, a nona e a 10ª, que eu acho que ele faz uma crítica sobre o modo como o pensamento está a ser tratado pela sociedade ocidental. Há um tema comum, ou seja, no fundo, que é no fundo a base da tristeza do pensamento, ou seja, o fundamento de todas estas causas, que é a ausência de verificabilidade do pensamento, ou seja, nós nunca vamos poder verificar aquilo que pensamos. Portanto, tudo aquilo que deriva do nosso pensamento é impossível verificar. Ainda que se possa falsificar, ainda que nós possamos provar que aquilo é falso, nós nunca, nem no limite, vamos poder provar que aquilo que pensamos está certo. Apesar de, enfim, por alguma normalidade, podemos considerar aquilo que é um pensamento normal, digamos assim. Mas é este tema comum, ou seja, é a incapacidade para saber com certeza que aquilo que o pensamento pensa é correto, ou certo, ou melhor, é verdadeiro. Penso que essa é a questão. Eu acho que uma das primeiras, ainda antes de entrar nas 10 razões, uma primeira questão que o livro suscita é porque é que o pensamento há de ser triste? Porque é que o pensamento há de ser triste? Porque é que o pensamento, que é este produto biológico, porque é que o pensamento, que é este ato biológico, portanto, de certa maneira amoral, como são todos os atos da natureza, apesar de poderem ser desagradáveis para nós, porque é que o ato de pensar é diferente do ato de, por exemplo, perdoem-me, mas para efeitos de expressão vou dizê-lo, do ato de urinar ou de defecar? Porque é que o pensamento, como ato biológico, é diferente destes outros tipos de pensamento? E, portanto, eu não acho, ou pelo menos não me parece, que o pensamento seja triste em si, porque o pensamento é um produto biológico, como outra coisa qualquer, mas o que deixa o pensamento triste é o facto de nós nos podermos pensar a nós e à nossa condição, e parece-me que é por aí que o pensamento vai arredondar em alguma tristeza. Portanto, o pensamento pensa sobre a nossa condição, situa-nos no mundo, cria possibilidades de realidade, e nós, dentro dessas possibilidades de realidade, de facto, existe aspectos que não são tão felizes quanto isso. Mas também é o reverso. Porque a questão, a partir do momento em que nós atribuímos uma característica de certo modo moral e psicológica ao pensamento, se é possível que ele seja triste, é possível que ele também seja alegre e contente, parece-me. E de facto isso muitas vezes é assim. E eu puxo isto porque ele muitas vezes até vai descrevendo, ou a maneira como ele escreve, quanto a mim até é de certa maneira humorística a espaços. Porquê? Porque ele, em muitas das razões,
o que ele faz é começar por exaltar as qualidades do pensamento, e o pensamento é isto e aquilo, realmente é espetacular e ótimo e incrível, para depois cortar a Ito com alguma coisa que é absolutamente oposta ao que é essas características grandiosas, e isso acaba por ser um bocadinho engraçado, porque acaba por nos dar uma medida do nosso ridículo. Portanto, acaba por ser interessante. E portanto, eu iria por começar a dissecar um bocadinho e introduzir algumas ideias. Eu chamei a esta sessão breves notas de um claro plágio ostensivo do Gonçalo Tavares, mas acho que de facto era o que aqui ser dito. Eu nunca vou conseguir explicar com a eloquência com que ele escreve. Aliás, nem é esse o objetivo. O objetivo é que vocês possam ler o livro e que possam, enfim, ter os vossos próprios pensamentos acerca dele. E eu acho que isso é o mais, mesmo do ponto de vista de prestar homenagem ao autor, acho que é aquilo que podemos fazer. A primeira razão que o Steiner encontra para a tristeza do pensamento é o facto do pensamento ser infinito. E isto, à partida, é uma coisa boa, e nós temos mais ou menos isto como experiência pessoal. Enfim, de facto, nós criamos muitas coisas, nós concebemos, o pensamento não está preso numa certa fisicalidade que o mundo nos obriga. Nós podemos supor, nós podemos pôr o contrafactual, nós podemos dizer e se fosse de outra maneira, e podemos, a partir daí, criar cenários alternativos para a realidade, e criar outras hipóteses alternativas para a realidade. Podemos, como eu disse, que eu acho que de facto esse é o aspecto mais relevante, nós podemos mexer com as leis da física. Neste sentido, nós podemos ir atrás através da memória e podemos ir à frente para prever o futuro. E portanto isso é fantástico, é uma das qualidades que tornam o pensamento infinito. O que ele nos diz, porém, é que este infinito acaba por ser um infinito limitado e um infinito parcial. Isto é, o pensamento é infinito, mas dentro dele próprio. Porque se existem coisas impensáveis, nós não as vamos conseguir pensar. E de facto nós não sabemos se existe um mundo que é impensável. Isto acaba por ser... E portanto, nós nunca vamos... O pensamento, no fundo, o pensamento o que faz é pensar sobre ele próprio. Portanto, nunca se verifica. E portanto ele anda um bocadinho à roda e acaba por ser redundante. E portanto é infinito, mas dentro dele próprio. E no fundo, é um bocadinho como aquele filme do Jim Carrey, o Truman Show, não é? Quer dizer, ele estava dentro e achava que aquilo tudo realmente era a realidade, de facto era a realidade para ele, até descobrir que não era assim. Eu não acho que nós estejamos a viver não me parece que nós estejamos a viver num Matrix ou uma coisa desse tipo, mas é uma possibilidade. E é uma coisa que nós nunca devemos tirar de parte. Um exemplo eloquente para dar relativamente para dar esta ideia, porque esta ideia pode ser complicada de entender, para mim pelo menos é, que tem a ver com as máquinas. O Harari, num dos livros, não sei se é o Homo Sapiens ou é o Homo Deus, acho que é o Homo Deus, ele de facto, ao dizer que as máquinas e que os algoritmos cada vez vão ficando mais sofisticados, ele diz que pode haver a possibilidade de as máquinas pensarem. Mas de facto, a nossa criação artística, desse ponto de vista, mais até na literatura e no cinema, nós vemos que as máquinas quando pensam têm sempre uma maneira de pensar muito humana. E nós dizemos que temos de ter cuidado com as máquinas, porque as máquinas vão tentar conquistar-nos, porque as máquinas vão tentar subjugar-nos ou vão fazer de nós escravos. Isso é uma maneira muito humana de pensar. E portanto nós não podemos estar a dizer que sabemos como é que as máquinas vão pensar. De facto não sabemos, está fora daquilo que nós podemos saber. Nem precisamos dizer às máquinas, por exemplo, um cão, se ele pensar, também não existem indicações de que isso aconteça, mas se um cão pensar, é difícil para nós pensarmos como um cão, e por isso é que é tão engraçado quando os cães, quando aparecem representados, lhes é atribuído um pensamento humano, ou quando falam, então, enfim.
Por isso é que isso é humorístico, de facto acaba por ser paradoxal. É impossível nós sabermos como é que outra espécie pensaria. E outra espécie, sejam algoritmos, sejam cães, seja o que for. Apesar que os cães, apesar de tudo, eles partilham a nossa base orgânica. Portanto, por aí poderia eventualmente haver alguma semelhança. Força. Aí em forma de brincadeira. Na realidade, mesmo quando é o ser humano a tentar ultrapassar um bocadinho o pensamento além do que é real, isto só não é mais florido e não é mais... penso que sim, resolvo bem. É porque se dúvida. Se calhar estes limites só não se ultrapassam mais vezes por nossa causa, por causa dos psiquiatras, que com determinada medicação que existe atualmente acaba por castrar de certa forma. É claro que é com a melhor das intenções, mas há alguns exemplos, eu não diria engraçados, mas eu estou a falar dos doentes psicóticos, não é? Os doentes que têm alucinações, que têm delírios, e que nós acabamos, a maioria das vezes, por tratar, porque causa sofrimento, mas algumas vezes não, algumas vezes raríssimas, excepcionais. Estava-me aqui a lembrar do caso de uma doente que vivia às custas de fazer umas bruxarias, umas coisas, uns tratamentos menos convencionais, e a partir do momento em que o psiquiatra a tratou, que não foi cá nesta zona, foi um colega mais do norte, deixou de ter rendimentos, ficou na miséria porque deixou de ter clientes, ficou sem os poderes que tinha. Mas pronto, isto era só então de brincadeira de facto dizer que às vezes isto não vai além do limite normal porque nós castramos. Desculpa, era assim. Não, mas ainda bem que falaste nisso porque eu tinha uma ideia para falar. E de facto, quando os doentes estão naquilo que nós chamamos de psicóticos, ou seja, quando tem uma patologia, quer do pensamento, quer da percepção, que não nos permite saber que determinada realidade, ou melhor, que a realidade em que eles estão, ou que os fenómenos em que eles estão, não é a realidade que nós chamamos objetiva, vamos dizer, partilhada. E este é um exemplo acabado desta noção de que o pensamento está fechado sobre ele próprio. De facto, para nós parece óbvio que muito provavelmente não estará um míssil na Lua apontado para nós. A questão é, uma pessoa que pense isto e que tenha esta doença de pensamento não consegue pensar sobre isso. E, portanto, quando o pensamento está doente, existe aqui uma dificuldade dele se pensar em si próprio. E, portanto, é natural que nós, às vezes, quando contamos as histórias dos doentes, as pessoas ficam incrédulas, ou seja, como é que aquilo que é uma coisa tão aberrante, tão bizarra, como é que as pessoas não se apercebem que aquilo é bizarro ou aberrante. Mas, de facto, isso significa, é uma das características destas doenças, é, de facto, as pessoas perderem a capacidade de discernimento. Ou seja, o pensamento deixa de se pensar ele próprio. E como ele é a única arma que nós temos para pensar a realidade acaba por ser aceita, aquela realidade aberrante, por muito aberrante que seja para toda a gente, acaba por ser aceita como fixa. Parece-me que ninguém aqui duvida de que está aqui. Se alguém tiver, enfim, temos de encaminhar e não se acusa. Isso é um problema para nós. Mas, de facto, isso acontece com essas pessoas que têm esse problema de pensamento. Ou seja, as pessoas não duvidam que aquilo está a acontecer. E não duvidam porque é a realidade delas. E os mecanismos que foram sempre bastante leais, pelo menos até aí, essa parte da vida, para elas continuam a ser e, portanto, aquilo representa a realidade delas. Eu também queria deixar um bocadinho aqui esta nota para puxar a nossa ação. Depois, a segunda razão que ele diz é o pensamento é incontrolável. E isto também é de certa maneira intuitivo. Nós estamos a pensar numa coisa qualquer, ou estamos a refletir sobre uma coisa qualquer, e de repente vem uma mosca qualquer, ou outro estímulo inadvertido, e pronto. E nós perdemos o fio à meada, como se costuma dizer. O Steiner diz no livro que existem determinadas profissões que são treinadas para que isto não aconteça. Ou seja, que conseguem concentrar-se de tal maneira que conseguem controlar o pensamento e que ele se consiga, pelo menos, manter um bocadinho afastado da concentração durante algum tempo. Ele fala nos relojoeiros, nos matemáticos, nos mestres de xadrez, nos cirurgiões também. E, de facto, enfim, ainda que parece-me que ele tenha aqui use com pouca propriedade o termo concentrar, ou seja, não faça essa divisão entre o pensamento e a concentração, mas a ideia é um bocadinho essa. A ideia é que o pensamento é incontrolável.
Mas ele fala sobretudo do pensamento ser incontrolável relativamente a estímulos externos. A tal questão de alguma coisa que se diz, de alguma coisa que se ouve e que nos distrai da determinação daquilo que nós queríamos pensar. Mas de facto a grande distração está dentro mesmo da cabeça. O cérebro é uma máquina de produzir pensamentos. É isso que ele faz. Como o estômago produz ácido, o cérebro produz pensamentos. E portanto, nós muitas vezes somos distraídos por outros pensamentos que estamos a ter. E mais uma vez puxar um bocadinho à questão da patologia. Isto é particularmente notável nos doentes com perturbação obsessiva compulsiva, em que de facto surgem na cabeça deles pensamentos que eles reconhecem como seus, portanto têm crítica e têm discernimento para eles, mas que não se revêem neles. E portanto eles perguntam-se como é que isto está aqui a aparecer, e habitualmente não são pensamentos de teor agradável. E portanto começam a pensar, então, mas que raio, o que é isto? O que é que eu estou a pensar? Eu sou isto, mas como é que é possível? Só para vocês terem uma ideia, houve um doente que tinha a constante ideia de que era pedófilo. E portanto esta ideia surgia frequentemente e ele nunca teve nenhum tipo de comportamento relativamente a esse assunto, nunca fez, nunca teve um comportamento que sugerisse esse tipo de atuação. E por isso é que aquele pensamento lhe o perturbava bastante, porque ele no fundo interrogava-se o que ele dizia sobre ele. Se eu estou a pensar isto é verdade ou não é verdade? Porque enfim, nós estamos também um bocadinho... temos pouca capacidade de fazer a distinção entre aquilo que nós somos e aquilo que pensamos, não é bem a mesma coisa. Mas isto para vos dizer que o pensamento é controlável também de dentro. O cérebro é uma máquina de pensamentos e produz pensamentos. E é o papel dele produzir pensamentos. E, portanto, há pensamentos que podem ser distraídos por outros pensamentos. Em este propósito, por exemplo, o Nietzsche tem uma frase que eu acho que é no livro Para Além do Bem e do Mal, também é um livro muito bom. Ele gosta de criticar coisas, e essa é uma das coisas que eu gosto dele. E ele, numa crítica que estava a fazer ao Descartes, dizia que ainda estava por provar que na expressão eu penso existia uma relação causal entre o eu e o penso. E eu acho que isto de facto é bastante verdade, e acho que ele na altura provavelmente não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje, mas eu acho que à luz do que se sabe hoje acho que ele tem muita razão. De facto, nós muitas vezes achamos que o pensamento é alguma coisa que nós fazemos acontecer, mas eu tenho de discordar. O pensamento é muitas vezes uma coisa que nos acontece. E pronto, e esta é assim a razão pela qual o pensamento é incontrolável. Depois de ler estas duas razões, o pensamento infinito e o pensamento incontrolável, também surge aqui uma questão interessante, que é, até agora, o pensamento é triste por tudo aquilo que não é. Ou seja, o pensamento é triste porque não é finito e o pensamento é triste porque não é controlável. O que significa que nós seríamos mais felizes, decorre daqui, se o pensamento fosse finito e se o pensamento fosse controlável. Ora, isto é o sonho de muitos Estados autoritários. E há inclusivamente bastantes... não será bastantes, estou a me lembrar do Huxley com a... Raios, como é que se chama o livro do Huxley? O Admirável Novo, exatamente. Enfim, que de facto parece... A tese parece ser um bocadinho nesse sentido. Agora, é uma coisa que eu pessoalmente não estaria disposto a trocar. Depois, o pensar que é a terceira. Pensar é único. O nosso pensamento é único e ao mesmo tempo é banal. E isto o que ele quer dizer o quê? Apesar de algumas pessoas terem ou relatarem experiências com substâncias psicoativas de grandes estados subjetivos de comunhão com o mundo, o universo e com outras pessoas, algumas delas acabadas no serviço de psiquiatria, infelizmente. Apesar disso, de haver relatos dessas experiências, a verdade é que é uma coisa que é inultrapassável,
que é ninguém pode ter acesso ao meu pensamento. Pelo menos até agora que eu sei. Acho que ainda não há instrumentos para isso. Portanto, de facto, o pensamento acaba por ser uma coisa muito íntima nossa. Acaba por ser esta propriedade inexpropriável que ninguém nos pode tirar. Isso, de certa maneira, é um motivo de orgulho. Porque nós temos uma coisa que mais ninguém tem. Portanto, isto é o que nós temos, o meu pensamento é meu, não é de mais ninguém e ninguém me pode tirar. Portanto, nem mesmo nas relações mais íntimas de amizade, nas relações mais profundas, mais duradouras, nunca ninguém vai conseguir saber aquilo que eu estou a pensar. E isso é interessante, de certa maneira, porque nos dá esta noção de que alguma coisa é única. E, portanto, uma pessoa até, de certo modo, se sente um bocadinho orgulhoso. Ok, isto é único, é meu, ninguém me vai tirar isto. Por outro lado, Steiner chama-lhe um bem comum. Ou seja, esta coisa única que eu tenho e esta coisa que é tão original para mim, toda a gente a faz. Portanto, todas as pessoas pensam, todas as pessoas têm os seus próprios modos de pensar e todas as pessoas têm esta... ele até diz num mundo especialmente globalizado, ou seja, num mundo especialmente globalizado em que toda a gente fala das mesmas coisas, em que existe uma tendência para se pensar a mesma coisa e os problemas serem todos os mesmos. Ele questiona, inclusivamente, a ideia da originalidade, se existe, de facto, alguma coisa que possa ser original. E ele, de facto, depois dá este exemplo, que é muito provável que todos os pensamentos que nós tenhamos, tendo em conta a quantidade de pessoas que pensam, já tenham sido pensados por outra pessoa qualquer, em qualquer outra parte do mundo. E isso é impressionante e assustador ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, portanto, nós achamos que temos alguma coisa e quando temos aquela ideia, pensarmos que no mundo alguém a pode já ter tido, é a razão para uma pessoa se sentir um bocadinho triste. Porque, de facto, a originalidade, e o que ele diz é que a originalidade, já desde há muito tempo, não existe bem originalidade. O que existe é novos modos de expressão. E um exemplo categórico disso é a questão da música. As notas musicais são as mesmas, desde há muito tempo. Existem tons diferentes, existem instrumentos, só têm vindo a existir instrumentos diferentes, mas de facto as notas são as mesmas, rearranjadas de forma diferente. E portanto a questão da originalidade é mais uma questão de originalidade de expressão, ou seja, de mais maneiras, ou de diferentes maneiras de expressão do que propriamente de originalidade. E pronto, este paradoxo entre nós sermos únicos e inteiramente banais é uma razão também para o pensamento ser triste. Vocês sentem-se tristes? Não, neste momento? Qual é a vossa ideia? O António não se sente triste, por mais que a minha mente vagueie e esteja afeito ao que o senhor esteja a dizer, em momento algum eu pode dizer que esteja triste. Então fico contente. Contente e que dá-me menos problemas assim. Por outro lado, dá-me mais capital, não é? Mas fico contente. E só, já agora aproveitando. Tens que ir já ligaste aqui mais algum tempo. Só pedir então, se me permites, aqui a opinião do público, mas voltando ao ponto anterior, 2 pontos antes, ao pensamento incontrolável. E pegando na tua baixa da questão da pedofilia, porque pronto, é assim um exemplo extremo e se calhar leva-nos a pensar. Exato, leva-nos a pensar até com mais emoção e portanto pode ter aqui uma condicionante. Não se sintam envergonhados, eu pedia só para levantar o braço quem acha que uma pessoa, vamos dar o exemplo de um homem que tem ideias de ter relações, de ter algo, aquele pensamento sujo, ter uma relação íntima com uma criança, se isso faz dele pedófilo. Se acham que sim, por favor, levantem a mão. O pensamento, um homem surge-lhe um pensamento de ter uma relação íntima com uma criança que vê na rua. Não faz absolutamente nada e segue com a sua vida. Ok? Isto até pode acontecer várias vezes durante a vida dessa pessoa, sendo que ele nunca tocou, desse ponto de vista, numa criança, nunca fez absolutamente nada. Mas ele tem estes pensamentos... Nem tem desejo de fazer. Isso. Nem se sente propriamente com o desejo, mas este pensamento surge. Ele é algo emocionalmente indiferente, mas tem este pensamento de forma recorrente. Isto vai ter um pedófilo? Levantar a mão se acham que sim, por favor.
pronto, a opinião é unânime e estaremos de acordo nesta questão de que o Sérgio falava há pouco e que faz todo sentido, que nós muitas vezes temos montes de pensamentos que não se coordenam propriamente com os nossos valores. Rapidamente, cada um de nós, sendo uma pessoa saudável, não tendo psicopatologia, os identifica como encontra os nossos valores morais ou achamos simplesmente estúpidos, passamos à frente, pomos de lado, seguimos com a nossa vida. Algumas pessoas com algumas características de personalidade ficam a ruminar naquela questão e isto traz muita ansiedade porque não compreendem aquilo que, pelos vistos, para vocês é bastante simples de compreender, que o pensamento não define aquilo que nós somos, e portanto nós muitas vezes temos pensamentos automáticos, aleatórios, é como a questão dos sonhos, não é? A nossa atividade onírica muitas vezes é completamente estapafúrdia, nós acordamos, como é que eu me lembrei de sonhar aquela coisa, de onde é que aquilo veio? E muitos de nós tentam encontrar um sentido, que ainda não vale a pena, sei que muitos psiquiatras também o tentam, mas não fará muito sentido dedicar um tempo a pensar nisso. Mas pronto, era só no geral para ver a vossa opinião. A propósito, para dar então outro exemplo, eu vi uma senhora quando é que foi? Num dia destes, que ela diz exatamente isto. Ela estava grávida e durante a gravidez desenvolveu aquilo que ela chamou de medos e receios. E o elemento mais marcado destes elementos e receios era ela vivia num quinto andar, e tudo bem, com o quinto andar, sem problema nenhum, nunca teve problema nenhum. Depois começou a sentir-se mais ansiosa e começou a notar que quando ia à varanda lhe vinha o pensamento de se atirar. Ora, isto é um pensamento que aterroriza qualquer pessoa. Porquê? Porque o que daí resulta, muito provavelmente, é a morte. Mas aquela pessoa não tinha ideação suicida. Portanto, aquela pessoa não queria morrer, não tinha desejo nenhum de morte, nem nunca tinha pensado em tirar-se de uma varanda. Mas, quando chegava à varanda, pensava na possibilidade, no pensamento que vinha. E se eu me atiro? Se me dá qualquer coisa e eu me atiro? Ora, isto é altamente perturbador. E, portanto, isto é mais um exemplo daqueles pensamentos que surgem, e particularmente são em situações de perigo, ou possível perigo, ou possível... surgem em estados de ansiedade, mas mais em situações em que o perigo é previsível. De facto, nós não queremos fazer aquilo, não temos desejo de fazer aquilo, nunca na vida nos passou pela cabeça. E, de facto, naquela altura começam os isses. Isto, que lá está, que derivam do pensamento um bocadinho de ser infinito. Portanto, ele vai a todos os lados, ele procura todas as hipóteses. E se isto, e se aquilo, e se o outro. E, portanto, quando nós estamos mais ansiosos, mais hipóteses procuramos para tentar prever perigos. Porque é isso que o cérebro faz. O cérebro tenta prever os perigos e numa varanda, de facto, o perigo mais iminente é a pessoa cair. Morrer. E, portanto, se de facto o cérebro, nessa altura, está mais ansioso e está mais vigilante, vai, obviamente, centrar-se naquela ideia, porque é a ideia mais perigosa que está ali a acontecer, ainda que a pessoa não tenha desejo nenhum de que aquilo aconteça. E pronto, nesta cena destes pensamentos, para também se perceber que lá está, que nós não somos o que pensamos, mas sermos mais o que fazemos. Não é? Depois, deixa-me só ver qual é que é, para eu não me enganar. 1, 2, 3, 4. O quarto motivo para a tristeza do pensamento é a linguagem. A linguagem. E a linguagem, ele começa por dizer que todo o nosso pensamento acaba por esbarrar na linguagem. E então ele, julgo eu, em termos de estilo, começa por dizer, então e aquele pensamento, porque estivemos aqui a falar, no pensamento criativo, no pensamento infinito, e muito mais, mas o pensamento que é metódico, que é rigoroso e que quer descrever a realidade e que formula hipóteses e as testa, o pensamento de Newton, o pensamento de Einstein, portanto, esse pensamento científico, que é desse pensamento. Esse pensamento é igual ao outro. Apesar de ser mais metódico, acaba por ser não verificável. Portanto, nós nunca vamos poder provar a certeza de uma coisa antes vamos provando que ela não é falsa. E, portanto, é que também aqui neste pensamento existe esta espécie de caráter tautológico e de chamar-lhe pescadinha de rabo na boca. Mas não é isso que ele pretende dizer aqui, apesar de ser um tema que vai percorrendo todas
as razões. O que ele quer dizer aqui é que mesmo este pensamento que tenta ser lógico e objetivo e descrever rigorosamente a realidade, mesmo esse pensamento esbarra na linguagem. Portanto, aquilo que nós pensamos não é aquilo bem aquilo que nós dizemos. Porquê que isso é? Porquê? Porque ele diz que a linguagem também tem uma agenda própria. A linguagem também se impõe ao pensamento. E isso também é claro, por exemplo, nos regimes totalitários, novamente, que determinadas formas de expressão são veiculadas precisamente para tentar condicionar o modo como as pessoas pensam. E claro que se nós falarmos de determinada forma, e os eufemismos também, por exemplo, não precisamos ir muito longe, durante o período de intervenção na Troika, havia muitos desses eufemismos para tentar mascarar uma realidade que era bastante mais rigorosa e difícil. E, portanto, de facto, esta oposição que existe, este conflito de intenções que existe entre o pensamento e a linguagem, é também uma das razões do pensamento. Porque a linguagem não se vai querer submeter ao pensamento e o pensamento certamente que não se vai querer submeter à linguagem, apesar de um ser veículo do outro, eles têm agendas próprias e diferentes. Depois, esta também é uma engraçada, que é o pensar é perdulário. É dissipador, gasta. Portanto, é uma ação com uma economia trágica. Portanto, se o corpo fosse um conjunto de países, o cérebro estava permanentemente intervencionado por estar em bancarrota. De facto, o cérebro gasta 20% dos recursos energéticos do corpo, acho que ainda é assim, mas eu ainda o aprendi dessa maneira. Mas, de facto, a quantidade de pensamentos que produz para aquilo que se aproveita é de um rácio que é catastrófico. Ou seja, não havia finanças que aguentassem isto. Portanto, nós partamos de produzir pensamentos para aproveitarmos um ou dois, ou três, se é que se aproveita algum. E, portanto, ele diz inclusivamente uma frase que é possível que não haja outra atividade humana mais extravagante, que de facto é verdade. Nós, para a quantidade de coisas que nós pensamos, a quantidade de coisas que se aproveitam é mínima. E isto acaba por ser trágico. Porquê? O trágico aqui é nós não conseguimos alterar isso. É nós não conseguimos, não temos nenhuma capacidade de condensar aquilo que nós queremos pensar. Ou muitas vezes até de segurar um determinado pensamento. Às vezes, por exemplo, acontece-me, eu quando vou, às vezes corro, e quando corro é frequente que surjam muitos pensamentos. E eu às vezes, coisa interessante, já estou a pensar noutra coisa qualquer. E já não me lembro o que é que estava a pensar que era interessante. E pronto, e lá foi. Provavelmente nem era interessante, como vemos aqui, mas são coisas que são difíceis de agarrar. E portanto, esta diferença entre aquilo que é produzido e massivamente produzido e entre aquilo que nós conseguimos condensar e aproveitar é muito pouco. E esta diferença também é uma das razões que se aponta para que o pensamento seja triste. Esta também, acho que há algumas pessoas que se vão relacionar com esta. Que é, ele diz que o pensamento é imediato apenas em relação a si mesmo. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer com isto que fora de si o pensamento não tem atuação nenhuma. E ainda que seja verdade que muitas vezes as ações resultam do pensamento, ou há ações que podem resultar do pensamento, essa não é a maioria das vezes. A coisa mais provável a resultar de um pensamento é outro pensamento. É a coisa mais provável. E portanto, eu estava a dizer que de facto pode acontecer que nós pensemos em alguma coisa e que depois a vamos fazer. Mas a verdade é que isso na maioria dos casos não acontece. A maioria dos atos são irrefletidos. Portanto, há muita coisa que nós fazemos. Ele dá um exemplo que eu acho também muito eloquente, que é da centopeia. A centopeia, se tivesse de pensar na articulação de cada um dos seus passos, entrava em colapso nervoso, provavelmente. E não precisamos ir à centopeia. Eu, se começo a pensar em como andar, é difícil para mim andar. E eu acho que soube andar durante toda a minha vida. Exceto no momento em que penso que estou a andar. Ou a respirar, por exemplo. Depois uma pessoa começa a pensar nisso e as coisas começam a complicar-se. Portanto, não precisamos ir ao exemplo da centopeia. Mas onde é que ele quer chegar? Com esta noção de que o pensamento é imediato apenas a si mesmo. Porque existe um hiato. E existe um hiato muito grande entre o pensamento e aquilo que se faz. E porquê é que isso é trágico? E as pessoas que já experimentaram, que
tiveram uma ideia que acham particularmente cintilante e que depois a tentaram colocar no papel, isto no caso da escrita, imagino que seja a mesma coisa para outras formas de expressão, notaram que aquilo que está escrito surge com um ar muito mastigado, coisa muito desiludida, muito bassa, e que certamente não tem aquela cintilação que tinha a ideia quando apareceu. E, portanto, é óbvio que há alguma coisa que se perde entre o ato de pensar alguma coisa ou de ter uma ideia que nós achamos fantástica ou cintilante e depois a tradução dela para a realidade. Portanto, este abismo que existe não é apenas um abismo, no sentido em que é uma ausência, ou melhor que que é um hiato de espaço, é também uma espécie de buraco negro, porque ele suga alguma vitalidade à ideia. Portanto, a ideia, quando é transportada para a realidade, perde alguma coisa. E isso é uma daquelas com as quais eu me identifico mais. Para mim, de facto, é triste e é absolutamente trágico. Uma pessoa acha que tem uma ideia fantástica e incrível e depois vai escrevê-la e afinal é bem isto. E depois tenta escrevê-la outra vez e não. Mas depois regressa ao pensamento dela e diz, ela está lá. Está a brilhar ainda. Mas é difícil. E esta é uma das razões. É uma das razões também que ele invoca para a tristeza do pensamento. Depois, esta também é engraçada. O pensamento cobre tanto ou mais do que revela. E por isso é triste. E eu acho que esta noção está condensada na formulação de pensar sobre. Sobre significa em cima de alguma coisa, não é? E portanto, nós quando pensamos em cima de alguma coisa. Portanto, nós quando pensamos em realidade, que é isso que basicamente faz o pensamento, estamos a colocar o pensamento em cima da realidade. Sem o pensamento, nós não poderíamos ter noção da realidade. Com o pensamento, nós temos acesso, mas estamos a cobrir a realidade com alguma coisa. E isto é particularmente evidente na ciência. Porquê? Porque se criam modelos, e modelos são apenas modelos de realidade. Ou seja, criou-se um determinado modelo, que se aproxima da realidade o mais possível. E, portanto, ele explica, de certa maneira, a realidade. Mas aquele modelo não deixa de ser uma coisa que nós pensamos para colocar em cima da realidade. E, portanto, aquilo não é a realidade. E acaba por ser interessante, neste sentido. Significa que nós, sem esses modelos, não teríamos realidade nenhuma, mas com esses modelos temos melhor realidade, mas sempre atravessando este espelho mais ou menos opaco que é a ciência, que não deixa de, obviamente, nos dar a melhor visão. Mas a melhor visão é ela turva, porque estamos, apesar de tudo, a cobrir a realidade com alguma coisa. E esta acaba por ser acho esta muito eloquente esta razão. Acho que ele aqui tem alguma... ele diz aqui uma expressão que é, no fundo, a expulsão do Éden é uma queda para o pensamento. No fundo, nós estávamos no bem bom, não é? E ficamos com esta coisa de pensar que é tudo e que não é nada, e pronto, e que nos terá de servir, que é o que nos vai servir para desvendar a realidade. Depois, sabe o que está? Se alguém quiser dizer alguma coisa, estejam à vontade, ou algum comentário, ou... Ainda não vejo ninguém chorar, portanto não é mau. Portanto... Mas eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro, se eu souber responder. É uma pergunta que me inquieta desde a adolescência. É uma boa pergunta, de certeza. Eu tenho uma amiga que usa a mentira permanentemente. E a questão que eu ponho é se mas usa ela pensa artisticamente ou não? efetivamente aquilo ou traduz ou não traduz aquilo que pensa. Ou não sabe sequer se aquilo que diz é aquilo que pensa. Pronto, é mentirosa compulsiva nas mais pequeninas coisas. Também podemos dizer que ela é uma pessoa criativa, não é? Não. Não? Também podemos dizer isso. Então só podemos dizer isso.
para nós, Claro. depois a Luísa vai dar a opinião Essa dela, pessoa é difícil para nós dizer o que é que... uma pessoa que todos os dias, uma pessoa está à noite, uma conversa, não sei quantos, e se eu digo que vi não sei o quê, ela também diz que sim. Mas não viu, eu sei que não viu. Como? Vive na mentira? A vida dela é uma mentira? A vida dela acaba por ser uma mentira. Dá um sentido figurativo? Até que ela própria, porque eu penso que ela não acredita naquilo que diz. E já temos um diagnóstico diferencial. Pois é isso. Até que ponto é que isso é real no pensamento dela? Ou será uma maneira de... É uma excelente pergunta. Agora, como é que eu lhe posso responder isso? Se ela acredita ou não. Se ela não tiver nenhuma doença psiquiátrica, à partida terá consciência de que está, de facto, a mentir. Assim, nós fazemos muitas coisas por muitas razões. A questão aqui, de facto, é saber, ou pelo menos a questão que me interessaria saber, desse ponto de vista, seria se essa pessoa tem uma doença mental ou se não tem uma doença mental. Se não tem uma doença mental, provavelmente terá algum ganho em ter esse comportamento. Pronto, e o ganho nem que seja, enfim, o espanto e a incredulidade das outras pessoas. Agora, se eu lhe posso dizer que ela, provavelmente ela saberá que as coisas não são da maneira como ela as diz, não é? Isto assumindo que não existe uma doença mental. Uma doença mental. E portanto, se calhar ela tem algum ganho em fazer Isso é isso. desde criança. Pronto. Já pensou a perguntar o que é que ela faz? Não vou dizer que essa mentira. É desagradável, não é? É desagradável, não é? Pronto, está bem. É capaz de dizer que foi comigo não sei onde e eu digo, mas não foste. Fui, não tivemos, não sei o quê, não foi. Se calhar é essa questão do ganho. Que idade é que ela tem? Ela tem 74, já tem 10 anos. Se calhar pode ter Alzheimer também, não é? Mas faz isso desde a adolescência. É um Alzheimer precoce. Não, mas é assim desde criança, só se foi desde criança. Se é assim desde criança, muito provavelmente aponta para ser uma característica da personalidade dela. Pronto. Aliás, o desenvolver da mentira é uma das coisas que são avaliadas nas crianças para ver o seu próprio desenvolvimento. É suposto, em determinadas idades, terem determinado tipo de mentiras. E isso é sinónimo que se não evolui bem. Não é? Porque todos nós acabamos por quase diariamente não é? ter de mentir ou de ocultar ou para sobreviver, certo? E para tornarmos um ambiente, pelo menos, sempre minimamente tranquilo no nosso dia a dia. Agora, há pessoas que, de facto, todos nós temos as nossas características de personalidade, como o Sérgio estava a referir, e vamos formando, não é? A nossa personalidade vai-se formando. Mas, de facto, nós verificamos que há vários traços de personalidade que não evoluem grande coisa, não é? Que se apresentam desde pequenino e que se mantêm. Normalmente isto é porque há muitas teorias cognitivas para explicar a mente do ser humano e comportamentais e como é que o comportamento influencia a mente, o comportamento e tudo mais, mas de facto uma das teorias, para ser aqui simplista na explicação, é a questão do reforço positivo e negativo. Ora, se eu tenho determinado comportamento desde pequenino e se isso me é vantajoso, por que é que eu vou deixar de usar? Não é nada negativo. Ok. Se eu minto Ao menos isso. todos os dias, isso até me tem trazido alguma vantagem, eu digo que sou mais do que aquilo que sou. E até tive uma nota melhor por isso. O professor ficou convencido, só porque, pela minha postura, pela minha forma de dizer, com a minha maior mentira ou a maior asneira que eu disse, mas com toda a convicção, isso valeu-me uma grande nota no teste. Ou eu disse, agora posso dizer que o meu marido ausentou-se por um bocadinho, disse alguma mentira grande ao meu marido, ele acabou por não desconfiar por não saber eu. O casamento manteve-se tranquilamente, com todas as vantagens que ele vem, que é maravilhoso. Enfim. Ok, se isto me traz sempre vantagem, então eu vou tender a repetir este ato. Ou a mentir, ou... Traz-me vantagens, é certo? Se eu sou empática e elogio muitas vezes uma pessoa, isso traz-me mais amizades e traz-me mais reforço a nível profissional, eu se calhar vou continuar a elogiar as pessoas, ok? Para não estarmos a dar só exemplos negativos aqui de comportamentos menos sérios. Enfim, se calhar não respondemos bem à sua pergunta, mas foram só algumas ideias. Muitas vezes a mentira acaba por ser também uma forma de nos apresentarmos socialmente.
Isso. É um comportamento facilitador. E na arte é a melhor coisa que acontece. Há um ensaio muito interessante do Oscar Wilde, que é o declínio da mentira. Que eu até aconselhava que lesse, porque é interessante. Porque, no fundo, o que ele diz é que a arte vive da mentira e que o que se tem feito em relação à arte é que ela procura mais a verdade. E isso, quando é ele, quando é ele na altura, enfim, era assim uma coisa bastante indesculpável. De facto, nós olhamos para os filmes e dizemos: isto não é bem real, isto. É suposto não ser real, é ficção. Mas enfim, adiantamos. Depois, a outra razão que ele nos dá é que o pensamento pode tornar-nos estranhos uns aos outros. E esta também é relativamente intuitiva. Há bocadinho nós estávamos a falar do pensamento ser esta fortaleza que nós temos e que ninguém pode penetrar, e que ninguém pode saber aquilo que nós estamos a pensar, e portanto, nesse sentido, torna-nos únicos de alguma maneira. A questão é que isto é de certa maneira interessante, mas também comporta, além da outra oposição que ele dava da banalidade do pensamento, a questão é que o facto de nós estarmos encerrados no nosso próprio pensamento também não permite que nós o partilhemos com outras pessoas. E isso acaba por ser trágico. Porque a experiência, lá está, a experiência não é a mesma. Eu escrever uma carta de amor na minha cabeça não é a mesma coisa, certamente, que escrevê-la e entregá-la. Portanto, a experiência seria diferente. Poder partilhar essa experiência, ou poder partilhar essa experiência com essa pessoa, com quem se tem alguma intimidade, seria uma coisa interessante, ou com um amigo, ou seja, que nós pudéssemos partilhar determinados pensamentos ou determinados estados da nossa cabeça, que de facto perdem alguma coisa quando são transpostos, seria algo bom e valorizado. Mas de facto não. Nós estamos encerrados nesta bolha que é o nosso pensamento. E portanto, se calhar haveria coisas que nós gostaríamos de partilhar, mas que são impartilháveis. Ou seja, nós não podemos partilhar e nunca o nosso pensamento vai ser comunicável. Também é incomunicável. Está fechado dentro de si. E acaba por ser esta solidão triste. O pensamento é algo que é só porque não tem meio de entrar em contacto com outros da sua espécie. E portanto, se isto também é bom, porque ninguém pode saber aquilo que nós estamos a pensar, também é mau porque nós não podemos comunicar estados positivos a outras pessoas. E esta característica, mesmo que nós sejamos muito empáticos, e sejamos as pessoas mais empáticas do mundo, na verdade nós nunca vamos conseguir o que a outra pessoa está a pensar e nunca vamos conseguir fazer a outra pessoa sentir que nós estamos a pensar de uma determinada forma. Portanto, isto é bastante... é uma solidão que é intensa e profunda. E ainda o é mais nas pessoas com doença mental. Porque aquilo, pelo menos que eu noto, é que elas muitas vezes gostavam de ter um comparador para aquilo que consideram ser experiências anormais. Porque muitas das pessoas têm, lá está, aqueles pensamentos aberrantes e muitas vezes martirizam-se no sentido de perceber se aquilo é alguma coisa que é real, se diz alguma coisa sobre elas, se há outras pessoas a terem este tipo de pensamentos, e de facto é impossível de saber, e elas vivem numa angústia tremenda, lá está, porque é impossível saber, e esta partilha, apesar de estar mais aberta hoje em dia, ainda é uma partilha complicada, porque são coisas que as pessoas têm medo de serem interpretadas como condenáveis. Porque repara, uma coisa é eu ir ter de falar com uma pessoa que perceba, eu tive este pensamento. Mas outra coisa é nós partilharmos isso com uma pessoa. Tiveste esse pensamento é porque tu és isto, aquilo e outros. E portanto, essa incapacidade de comunicar acaba por ser uma dupla solidão. Não é? Ou seja, acaba por ser a solidão própria do pensamento, mas também a solidão, potencialmente, nós temos uma coisa que é aberrante e doente e que nos traz tristeza e sofrimento. Não é? Portanto, é aqui uma dupla solidão. Não só o pensamento que já de si só, mas a dupla solidão de ter um pensamento que não é um pensamento normal, quando ele é uma coisa aparentemente tão banal e tão comum. Pronto. Terminam aqui aquelas 8 razões que tinham mais a ver com o pensamento em si.
E estas duas razões, a minha ideia é que elas são mais sociológicas. De facto, que isto é uma crítica ao modo como o pensamento está a ser tratado. E a nona razão para a tristeza do pensamento que Steiner diz é a inadaptação do pensamento grandioso e da criatividade aos ideais de justiça social. E o que ele nos diz é que a sociedade, isto é um livro de 2005, acho eu, portanto é relativamente atual, o que ele nos diz é que as sociedades têm vindo a desenvolver uma tendência para serem mais igualitárias. Tudo bem, sem problema nenhum. É o que está a acontecer, a globalização, toda a gente tem mais acesso à informação, toda a gente tem mais acesso a tudo, há uma massificação de quase tudo e isso, de certa maneira, é difícil argumentar para pessoas que não têm nada que isso possa ser mau. E o problema não é esse. O que ele diz é que pode haver aqui um fator que confunda, que é o seguinte. Então, se estamos a caminhar numa tendência distributiva para toda a gente, e se o pensamento é uma coisa que inerentemente está distribuída por toda a gente e que toda a gente consegue fazer, então significa que nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, não temos de fazer nada para promover o pensamento, porque ele naturalmente está bem distribuído por toda a gente. Ora, e ainda que nós saibamos que quantitativamente, de facto, isso possa ser verdade, nós não podemos, em boa verdade, dizer que o pensamento que motivou a descoberta da lei da gravitação seja igual ao meu pensamento de ir fazer o jantar logo à noite. São ambos pensamentos, mas de facto não têm a mesma categoria hierárquica, parece-me, e acho que podemos concordar nisso. E portanto o que ele diz é que de facto tem havido uma demissão de se cultivar o pensamento. O pensamento enquanto método, ou seja, o pensamento enquanto algo que se faz, enquanto ação. E que isso vai levar a que não haja pessoas, principalmente num mundo onde existe tanta informação, vai levar a que não haja pessoas que sejam capazes de poder escolher a informação para os outros lerem, ou para os outros poderem usufruir daquilo que seja o melhor pensamento, digamos assim. Porque, de facto, nesta mescla de massificação, se nós não tivermos ninguém que consiga agarrar numa ideia, expô-la de certa maneira, no fundo era o que ele fazia, expô-la e dizer, bem, esta ideia, de facto, tem aqui alguma coisa, vamos tentar desenvolvê-la de alguma forma. Se nós não treinarmos essas pessoas, ou se não dermos oportunidade às pessoas para fazer isso, vai existir um problema muito grave relativamente à qualidade do pensamento, nomeadamente europeu. Um exemplo que ele dá para ilustrar esta animosidade relativamente ao pensamento é que ele diz que existe um ódio ao intelectualismo, e intelectualismo aqui no sentido das pessoas pensarem por pensarem. Portanto, no fundo, isto que nós estamos aqui a fazer. Estamos a debater ideias, isto não vai chegar a conclusão nenhuma, mas é interessante. E, portanto, fazemos coisas porque elas podem ser interessantes. E ele diz que existe um ódio ao intelectualismo. E que existe tudo o que não esteja enquadrado numa vertente mais técnica ou mais especializada é logo motivo de escárnio e de ódio. Portanto, as pessoas neste momento aceitam tudo aquilo que tenha utilidade. E, portanto, aquilo que não for percebido como útil é descartado. Ora, pensar, lá está, como nós estivemos a ver do que se disse, decorre que pensar é uma atividade muitas vezes inútil. E que o seu grau de aproveitamento e o seu grau de rendimento é muito pouco. E, portanto, nós num mundo onde o que interessa é rentabilizar, de facto, se calhar não temos muita vantagem em estar a promover uma atividade que é grandemente inútil. E, portanto, é esta crítica que ele faz. E, portanto, apesar de ele reconhecer que a democracia e a democratização e a massificação das coisas, apesar de não ser a mesma coisa, mas, no fundo, essa tendência é boa, tem de se desenvolver esforços para que se dê a oportunidade às pessoas que querem desenvolver o pensamento como método possam fazer. E o possam fazer não condicionados por esta nova atitude economicista que depois se estende a todas as áreas. E ele acaba, mais ou menos no mesmo tom, que é a 10ª e última razão, em que ele diz que o domínio do pensamento, da inquietante velocidade do pensamento, exalta o homem acima de todos os seres vivos. Ele torna-o estranho em relação a si mesmo, mas torna-o um estranho em relação a si mesmo e à enormidade do mundo.
E eu acho que ele tem razão aqui. E decorre um bocadinho daquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, existe um estreitamento do pensamento para todas as questões que são técnicas. Ainda hoje, por exemplo, hoje de manhã, e é uma coisa que eu ouço muito, hoje de manhã fui a um curso de ética e a palestrante estava a dizer que nós não nos preocupássemos, que aquilo não ia ser nada de filosofia, ia ser coisas muito práticas. Ia ser tudo muito prático, coisas que nós pudéssemos utilizar. Eu sei, isto é um curso de ética. É suposto que possa haver alguma coisa que seja menos prática. Portanto, isto eu encontrei isto no curso de ética, mas como encontro em quase todas as conferências mais técnicas. Ou seja, nós assumimos determinadas coisas e assumimos que toda a gente as dá por adquiridas. E depois esquecemos que isso não é bem assim. E eu não tenho nada de nada, eu adoro porque acho a ciência incrível. Aliás, acho a ciência o empreendimento humano, intelectual mais significativo e brilhante de todos os tempos. Mas é importante nós abordarmos esta questão, não nos deixarmos que esta técnica, que é que no fundo aquilo, ou melhor, que a técnica sobrepôs todo o restante da psique e de todo o pensamento, só porque é útil. Porque tudo aquilo que não for útil é dispensar. Um exemplo que ele dá é a questão, por exemplo, a questão de Deus. De facto, a questão de saber se existe ou se não existe Deus é uma questão irrelevante. Ninguém vai, enfim, parafusar um parafuso com a questão de Deus. Essa é a questão. A existência ou não de propósito ou melhor, o propósito ou não da existência humana. Os mercados não vão querer muito saber disso. Mas a verdade é que essas questões que não têm resposta, nem têm de ter, e cada um tem a sua posição que tem, relativamente a elas, mas são essas perguntas que são sem resposta, que permitem um espaço criativo para que se desenvolvam novas ideias e que o pensamento diverja. Acho que é assim. E que o pensamento possa tornar-se mais criativo. E criativo em todos os aspectos. Politicamente, na ciência, nas artes. Eu acho que existe aqui uma coisa que nós não nos podemos esquecer. O grande desenvolvimento humano começou a partir do momento em que as pessoas perceberam, enfim, a espécie percebeu que era impossível saber tudo com certeza. Ora, se é impossível saber tudo com certeza, isto lança-nos numa busca infinita por mais conhecimento. O facto de nós termos bastante conhecimento não significa que o tenhamos todo, e nós às vezes esquecemos-nos disso. E o que é que significa? Significa que nós temos tendência a entrincheirar-nos, a eliminar uma certa dúvida metódica que é interessante e que é sempre bom de manter, porque nós não temos a razão toda. E nós há determinadas coisas que damos por adquiridas e que depois se veem e depois ficamos todos um bocadinho perplexos como é que determinadas situações acabaram por acontecer. Valores como a democracia, a liberdade, a ciência, são valores que necessitam permanentemente de serem defendidos. Porque a humanidade não nasceu com eles, de facto a humanidade nasceu num mundo em que toda a gente se matava uns aos outros, só que o facto de nós nascermos numa época em que isto é dado por adquirido, torna-nos preguiçosos. Torna-nos preguiçosos porque nós achamos que as coisas são auto-evidentes para toda a gente. E não são. As coisas não são auto-evidentes para toda a gente. E, portanto, é bom que a ciência seja discutida, é bom que a democracia seja discutida, é bom que a liberdade sejam discutidas e contestadas, e é bom para que sejam sempre e de todas as vezes apresentadas todas as razões pelas quais elas são o melhor que nós temos. E essa discussão nunca é demais, parece-me. E, portanto, é neste espaço que vai ficando cada vez, à medida que nós vamos sabendo mais, mas que vai ficando cada vez mais pequeno, é neste pequeno espaço entre o que é e aquilo que nós sabemos, que está toda a criatividade, as questões sem resposta. Estão toda a criatividade. Eu estava a falar na questão de Deus, portanto, a questão de Deus eu dava como exemplo, e eu acho que é um exemplo bastante feliz, porque tem relação connosco. Por exemplo, Saramago. A posição dele sobre Deus era relativamente clara. Mas isso não me impediu de escrever páginas e páginas da melhor literatura sobre a questão de Deus. E, portanto, eu não tenho muitas dúvidas sobre qual era a posição de Deus sobre ele.
Agora, é uma questão que não tem resposta. Portanto, sendo uma questão que não tem resposta, é um pulso de criatividade. E, portanto, sendo um pulso de criatividade, é aí que se tem de criar. E não por a questão de lado. Portanto, esta questão já não existe. A assistência humana tem ou não propósito. O que importa? Põe-se de lado. A questão de Deus, não importa. Põe-se de lado. Portanto, se nós formos unicamente às questões técnicas, de facto acontece o que ele diz. Apesar de irmos adquirindo mais velocidade, apesar de irmos adquirindo mais desenvolvimento, vamos acabar por nos tornarmos estranhos, estranhos não só a nós e ao mundo, porque a nossa mundividência é estreitada para um determinado campo. A propósito disso, a rebelião das massas do Ortega y Gasset também foca um bocadinho esta ideia, que as pessoas continuadamente se especializam e que acabam por tornar-se ignorantes em tudo o resto. E isso acaba por ser trágico também, na minha opinião. E acho que não tenho assim. Queria só terminar com. Eu posso fazer. Claro, mas diga. Então, mas deixe-me só para efeitos estéticos, deixe-me só acabar com esta frase. E depois terminamos e eu deixo-a. Não me leva a mal. Não. Porque eu acho que é uma frase que enfim, acaba por ser reveladora daquilo que eu acabei de dizer, que é uma frase também da ideia da Europa, que é do Waterloo, que é apenas somos originais porque não sabemos nada. E eu acho que é uma frase que acaba por resumir esse segundo conjunto, que é um conjunto pequeno de razões do Steiner. E pronto, enfim, acabar é sempre complicado e eu se calhar acaba aquilo que tenho para dizer e pronto, e é isto. Está bem? Diga! É difícil falar sobre este assunto, o pensamento, sendo ele, portanto, infinito, volátil, inatingível, incontrolável. Muito se falou disso e realmente estamos a ver que nós, realmente, seres humanos, temos em nós, portanto, esta capacidade de voar, de pensar, e muitas vezes, conforme ele disse, muito do que o cérebro produz, muito pouco se poderá entender como útil. Minha pergunta é: como é que se pode definir ou como é que se pode combinar pensamento, concentração e raciocínio? Ou seja, pensamento mas se eu eventualmente estiver ocupada a fazer um determinado trabalho, se eu estiver a fazer uma equação, eu estou a tentar concentrar, eu estou a raciocinar, eu estou a agarrar o pensamento para poder chegar a um resultado. Portanto, eu penso que o pensamento tem esta capacidade. Quer dizer, o pensamento, efetivamente, por vezes é incontrolável, mas queria que me explicasse onde é que aparece no pensamento, quando, como é que isto tudo se combina, pensamento, concentração, em termos de timing até, e pensamento, concentração e raciocínio. Agora é que me travou. Pensamento, concentração e raciocínio. Ele é uma linguagem muito simplificada. Não se preocupe, eu vou dar-lhe a melhor imagem que eu puder. É muito filosófico, é muito, enfim, psicológico, é muito... É tudo que é mau, não é? Não é de mal. É difícil. Não é mau. É uma parte boa do ser humano. É verdade. Que bom. Podemos pensar. É assim, nós temos este rio de consciência, não é? Que é provavelmente a melhor metáfora que define ou seja, o nosso estado. Portanto, há um fluir de pensamentos que é ininterrupto
Agora, de facto, quando nós dedicamos a nossa concentração a determinada tarefa, nós, de certa maneira, conseguimos suprimir, quer dizer, não conseguimos suprimir porque eu acredito que ele esteja lá na mesma. A questão é que conseguimos não lhe prestar atenção, certo? E a atenção é uma coisa diferente de pensamento. Aquele exemplo que estava a dizer da equação, ele é um exemplo que ele dá no livro, ou seja, os matemáticos, quando estão a resolver, conseguem, antes de dir esta parte, o raciocínio, no fundo, é um encadeamento de posições lógicas. Enfim, o raciocínio é pensamento. Portanto, aí acho que dos três, se eu tivesse que fazer um exercício de três, qual é que está a mais? Seria o raciocínio, porque o raciocínio acaba por ser uma decorrência do pensamento. Não sei se faço entender, ou seja, agarra-se um conjunto de proposições e com essas proposições faz-se um raciocínio, um julgamento dessas, para ser mais... Melhor, um raciocínio é um conjunto de julgamentos. Portanto, aí eu acho que não entra muito. Agora, eu percebo isso que me está a dizer. E ele diz que, de facto, é possível suprimir o pensamento. Suprimir, ou seja, lá está, eu não acho que seja tanto suprimir quanto não lhe prestar atenção. A capacidade de concentração de não lhe prestar atenção. O que ele diz também é que, de facto, isto é algo que exige muito esforço. Porque, como estava a dizer, é uma coisa incontrolável, é uma coisa que é torrencial e, portanto, uma pessoa para se concentrar durante bastante tempo necessita de um esforço mental muito grande. E ele até no final, ele até diz que precisamente por causa desse esforço de concentração é que se devia apostar em treinar o pensamento como ato, como método. Porque de facto não é qualquer pessoa que pode chegar e pegar numa ideia e desenvolvê-la. Isso exige um esforço e uma dedicação de concentração muito grande, precisamente porque o pensamento é incontrolável. Se nós estamos a tentar dedicar-nos a uma determinada tarefa e estamos constantemente a ser bombardeados com outro tipo de preocupações, é difícil nós conseguirmos dedicar àquela tarefa toda a atenção que ela necessita para ser bem desenvolvida. Portanto, o que ele diz parece-me é que, e acho que é esse o apelo, é de facto que se possa treinar ou que haja alguma maneira de salvaguardar este treino do pensamento para que se dê possibilidade a determinadas pessoas, eu não sei discutir desta maneira, mas que possam ter esse treino que é um treino exigente e que é um treino difícil, porque o pensamento, por todas estas razões, é difícil de suprimir, porque ele está ligado à nossa própria existência, à nossa própria sobrevivência. E, portanto, estando ligado à nossa sobrevivência, é uma coisa que está sempre lá. Porque tem de estar. Porque nós, dentro das cavernas, em termos de orgânicos do nosso corpo, nós não evoluímos nada. Aliás, sou da opinião não. E acho que isso é mais ou menos consensual, que nós paramos o processo de evolução com a técnica. O que é ótimo. De alguma maneira, de outras maneiras. Mas, e portanto, isso é um esforço que eu não acho que seja, que eu não acho que se consiga suprimir o pensamento, mas acho que se consegue, durante algum período de tempo, através da concentração e da atenção que se dirige a uma determinada tarefa, fazer com que ele não seja tão metediço, digamos assim. Não sei se isto satisfaz a sua curiosidade, eu também não tinha assim uma resposta objetiva para a sua pergunta. Mas alguém quer mais trocar uma ideia? Se calhar. Estava a pensar. Estava a pensar e isto é uma afirmação para mim, realmente esse treino de pensamento começa a funcionar devidamente. Agora, de que forma o poderemos fazer? Como é que poderemos combater as novas tecnologias em relação ao pensamento? Porque elas são boas e têm partes muito boas para o desenvolvimento das crianças, não tenho também dúvida, mas tem outras partes nem tanto, não é? Como é que nós, em termos da infância, estou a falar mesmo de crianças muito pequenas, que eu, o público com que eu trabalho, entre os 3 e os 5 anos, e às vezes até mais novos,
como é que nós podemos ir treinando. Eu ia aqui pedir ao Sérgio para responder a esta, porque é uma área que me é sensível, porque a minha mãe também é educadora de infância. E, portanto, eu aprendi com a mestre, vocês de facto já são mágicos nesse âmbito do ensinar a fazer pensar. Porque é aquilo que vocês fazem em todo momento. E só agora, ou a partir da idade adulta, é que eu consegui apreciar essa capacidade de trabalho que ela fazia. Portanto, quando estão a fazer uma espécie de truque de magia ao menino, a tentar esconder, depois a mostrar que afinal estava atrás das costas, o exercício mais básico está a treinar o pensamento, está a treinar o raciocínio, está a treinar a atenção, está a desenvolver uma série de capacidades na coisa mais básica. Pronto, isto relativamente às crianças que não falam, que não interagem sequer grande coisa, no brincar e nas atividades que os pais têm com os filhos, que exige de preferência interação, não é? Que é uma das lacunas grandes da atualidade, o déficit de tempo, o déficit de paciência, o que seja. Está a treinar esse processo. Nas crianças que exigem muito mais, que já falam, já comunicam no pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, continua a ser por esse processo que se vai desenvolvendo, mas aí eu acho que entra a parte da comunicação. Eles já comunicam, eles já se expressam com bastante facilidade. E, portanto, aqui o ato da comunicação com eles, perguntar o porquê, fazer espécie do porquê das coisas, não é? A coisa mais simples, o perguntar a opinião. E porquê que pensas isso? E o que é que se baseia? Fazer este treino várias vezes sobre diversos assuntos. É algo tão básico, mas que às vezes escapa. Eu acho que acaba por escapar mais em casa. Eu acho que vocês isso não é tão básico para vocês, é o que fazem, não é? Na rodinha da salita, cantam os bons dias e começam automaticamente com este tipo de questões, não é? O que fizeram no fim de semana e porquê? E gostaram? Porquê que gostaste? Este simples exercício nestas crianças pequeninas vai desenvolver ou se não estivermos satisfeitos com a resposta, tentar explorar mais um bocadinho. Pois é, inclusive vai depender da criança. Exatamente, porque sabe tão bem como eu, infelizmente, e se já trabalhou em meios mais complicados a nível social, de facto, muitas vezes o próprio exercício da comunicação não é feito em casa. E meninos com 3 anos que não sabem falar, não sabem ter uma conversa, não sabem expressar uma palavra completa, não é? Coisas absurdas. E o vosso trabalho às vezes começa daí, não é? O menos 10. Mas todos os exercícios que vocês vão fazendo de forma automática, diria eu, acabam por estimular esse pensamento e essa reflexão. Portanto, já agora, obrigada a vocês também. Eu tenho uma questão em relação ao pensamento e a questão de ser controlável ou não. Qual é a vossa opinião sobre as técnicas de meditação? Esta também me é querida. Okay. É uma área que eu gosto muito, ok? E dentro das psicoterapias de terceira geração está incluído, nomeadamente o mindfulness, mas em várias psicoterapias cognitivo-comportamentais de terceira geração é uma prática na qual está incluída, é um processo em que está incluído e que mostra, de facto, pelo menos na meditação com a atenção plena, consciente, no momento atual, os estudos bem feitos, bem organizados, com ressonâncias magnéticas funcionais, mostram algumas vantagens, várias vantagens. Mas permite controlar o pensamento? Ok. O que é que advogam estas psicoterapias de terceira geração? É que de facto nós não devemos tentar controlar o pensamento. Porquê? Porque ele é automático. E aquele exercício que nós fazemos na consulta, quando nos põe esta questão de agora não vai pensar numa girafa cor-de-rosa. Porque nós, de facto, não temos controle sobre o nosso pensamento, na maioria das vezes, na maioria dos casos, pelo menos da forma que gostávamos de ter.
Mas está provado que este tipo de exercício, dependendo do número de horas que é praticado, da forma como é praticado, da personalidade da pessoa, da psicopatologia inerente, se está mais, se está menos ansiosa, okay? Até porque pode ser muito contraproducente essa prática em algum tipo de situações patológicas, okay? Mas quando é feita corretamente, no sítio certo, na pessoa certa, de facto mostra vantagens, digamos que sim, no controle do pensamento, mas num controle algo descontrolado. Ou seja, o que é que nós aprendemos, em que é que mostram vantagens a prática de uma meditação a longo prazo? É mais no deixar fluir o pensamento. Ele não vai deixar de aparecer, mas eu vou valorizá-lo, se calhar de uma forma diferente. Exato, dar menos atenção, ou então não julgar, não é? Há algumas vertentes de alguns ramos da psicoterapia advogam que não devemos dividi-los em pensamentos negativos e positivos. Ora, se eu conseguir fazer isto já será um grande alívio, não é? Se eu estou muito preocupada com o exame que vou ter amanhã e se eu conseguir ver isto do ponto de vista, não, é mais uma forma de avaliar, mostrar aquilo que vale, vai ser uma experiência positiva, isto não tem que ser algo mau. Isso é um pensamento positivo. A minha questão é a meditação plena, conseguimos controlar o pensamento, porque é uma prática que está-se a vender muito. Certo, verdade. Atual. Assim, a resposta mais rápida será não. Não conseguimos controlar o pensamento. Ok, agora, conseguimos, se calhar, deixá-lo fluir. Por exemplo, nesta questão do mindfulness, em que existe muita prática da meditação, serve para deixar, de certa forma, fluir o pensamento. Eu estava a dar outros exemplos, estava a desviar um bocadinho, mas aqui, tajativamente, é mais essa questão de vem um pensamento à cabeça, eu não vou valorizar, vou deixá-lo, não é? Vou bufar e vou deixá-lo fluir para que não esteja sempre a matutar na mesma coisa, para que não esteja a ruminar no passado ou a preocupar-me com o futuro. Mas, de facto, e isto é uma opinião pessoal, essas práticas são vendidas como uma panaceia, como uma resposta para todos os males, e não são, ok? Podem ter, de facto, vantagens em algumas situações, não são a resposta para todos os males, nem são uma cura para todas as situações. Mas está muito em voga, é uma moda e é vendida como tal, ok? Tem utilidade até certo ponto. Na ausência de mais perguntas, questões ou ideias, eu se calhar despedia-me em nome dos dois e então até maio, parece-me. Está bem? Muito obrigado por terem vindo.